pessoas, começando mais um vídeo, já começamos aqui dentro do hospital, primeiro vlog do 8º período. Hoje tem prática de neurologia, tô aqui esperando dar o horário da aula, que vai ser aqui no hospital. E hoje de manhã, às 7 horas da manhã, eu tinha aula de oftalmologia, mas eu faltei a aula porque eu tava muito cansada ontem, eu não ia conseguir acordar cedo hoje, a aula era 7 da manhã, porque no sábado eu tive um evento o dia inteirinho. Então acabou que acumulou todas as coisas para organizar no domingo, acabei dormindo tarde, estava meio mal também, com sintomas de período menstrual, enfim, eu estava muito acabada, falei, não vou conseguir acordar. Dormi até um pouquinho mais tarde e agora eu tô aqui para aula das 9. E gente, essa é a minha primeira aula no hospital novo, eu fiz um tour pelo hospital, acho que eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o link na descrição do tour que eu fiz pelo hospital quando ele inaugurou. E esse hospital novo é 1000 vezes melhor que o antigo, então assim, é legal estar aqui. E é isso, né? Bora ver como é que vai ser essa aula de neurologia. E agora, eu e minhas amigas estamos aqui nessa salinha, porque a gente vai assistir um filme, que é um filme que a professora de saúde coletiva pediu pra assistir. A aula dela vai ser 3 horas, agora tá mais ou menos na hora do almoço, não sei quantas horas que é agora. Enfim, sessão cinema. Soltei meus cabelos porque tava puxando, nossa. A gente acabou de assistir o filme e daqui 1 hora começa a aula. Aí eu fiquei meio assim, será que eu volto pra casa? Não volto, mas enfim, resolvi ir com as meninas ali na padaria. Mostrei. Comer alguma coisa antes da aula. E é isso. Eu estou com uma cara de cansada. Eu realmente estou cansada, com um pouco de sono. Agora são umas 8 horas da noite. Depois da aula de saúde coletiva, eu passei lá no hospital, né, pra dar um oi pro meu namorado e acabei ficando por lá. E eu esperei dar o horário dele sair, que é às 7 horas, e vim pra casa. Ele faz residência de urgência e emergência aqui no hospital, então eu passei lá pra ver ele. E aí agora eu vim pra casa, jantei e tô aqui separando as minhas marmitas pra congelar. Eu já tinha preparado ontem, né, no domingo, só que eu não tinha separado pra colocar no congelador. E agora eu tô aqui separando. A minha meta pra esse período, a minha maior meta, gente, é priorizar o meu sono. Então eu tô correndo aqui pra organizar as coisas, agora é 8 horas, 9 horas eu quero estar na cama. Por que, né, dessa meta super de, meu Deus, preciso dormir? Porque no semestre passado eu percebi que eu tava tendo um desempenho muito ruim nos estudos e até nas provas por muita falta de atenção. E isso era por cansaço. Eu tava realmente dormindo pouco, enfim. Então esse semestre eu decidi que eu vou tentar dormir mais cedo. E não repare a minha roupa que tá toda suja, gente, porque eu fui esquentar comida no micro-ondas e a comida explodiu. Maior perigo, né? Tome muito cuidado com comida em micro-ondas. Acho que da próxima vez que eu for esquentar comida em micro-ondas, eu vou deixar ela esquentar. Depois que o micro-ondas desligar, eu vou esperar um pouquinho pra ver se não vai explodir, pra depois eu pegar. Hoje aparecendo aqui pra vocês de cabelinhos ondulados, todo frisado, porque eu saí de cabelo molhado, ficou só o frizz. Ver se eu faço um penteadozinho aqui pra voltar pra aula da tarde, né? Eu odeio sair de cabelo molhado por conta disso, fica só o frizz. Enfim, hoje de manhã eu tive prática de dermatologia, fui lá no ambulatório de dermatologia. E essas práticas, elas são divididas em grupos. Então, o meu grupo estava tendo dermatologia, mas tinha grupo que estava tendo prática de neuro, que eu tive ontem, né? Tinha grupo que estava tendo prática de oftalmo, fica fazendo esses rodízios. Até agora, eu só tive prática de dermato e neuro. Semana passada foi dermato também. Nessas práticas de dermato, a professora, ela chama um paciente lá para a sala. A gente senta em roda. Nossa, não ficou bom esse negócio aqui, peraí. E a professora chama o paciente e a gente vai vendo ali, né, a queixa do paciente,
as lesões de pele dele, né? Porque o ambulatório de dermatologia é muito sobre examinar, né? Ver as lesões. E a gente discute os casos, né? Depois que o paciente sai, a gente discute mais a fundo. E assim, eu tô achando bem interessante, é uma área assim bem diferente, sabe? Eu achava que eu ia achar ruim, eu achava que eu não ia gostar, mas assim, eu tô achando ok, sabe? É diferente do que a gente costuma lidar, sabe? Porque a gente acaba lidando muito com doenças dos sistemas, né? Então, doenças cardiovasculares, sistema gastrointestinal, e acaba que a dermato, ao longo do curso, não é explorada, então é algo bem diferente. A prática de neuro ontem eu gostei bastante também, porque é outra área que, apesar da gente estudar lá no segundo período, no restante do curso acaba ficando meio de lado, sabe? Então é sempre muito bom, assim, revisar o exame neurológico que a gente já viu lá no segundo período. Depois eu tive aula de neuro, hoje o tema foi demências, doença de Alzheimer. E agora eu tô indo pro ambulatório de infectologia. Assim, dizem que nesse ambulatório a gente não atende, a gente só vai acompanhar, né? Não sei, vou chegar lá pra descobrir. E essa prática nos ambulatórios também, ela é dividida em grupos. Então, por exemplo, o meu grupo vai ficar o semestre inteirinho na gastro, na infecto e só gastro e infecto. Tem outros grupos que estão rodando em outras especialidades. E aí, por exemplo, como o meu grupo tá rodando na gastro e na infecto, metade do grupo tá na gastro, metade está na infecto. Assim, não é exatamente metade, não. É uma divisão meio diferente, mas só para vocês entenderem. Hoje eu estarei na infecto. Semana passada eu atendi na gastro. E eu achei muito legal, gente. Eu acho que esse foi o melhor ambulatório de saúde do adulto que eu já rodei. Eu já rodei em cardiologia, hematologia e urologia e ginecologia nos períodos passados. E o de gastro até agora eu achei bem interessante, sabe? Era um caso de refluxo que eu atendi. Minhas colegas atenderam um caso lá de doença hepática, né, doença do fígado. E eu gostei bastante. Mas hoje é infecto, vamos ver como vai ser. É a primeira vez que eu tô indo nesse ambulatório de infectologia. Cefaleas crônicas. Então, qual que é o gatilho? Por que você está sentindo dor, né? Porque você tem uma ativação do sistema germinal. Então, como eu falei, no cérebro não tem terminação nervosa, não vai dar dor. Vai dar dor quando? Os C2, né? Eles estão entrando lá na região posterior da medula e estão informando lá o tálamo. Cefaleia salva, hemigrania paroxística contínua, são todas que irradiam a dor via do trigêmeo. Se for um tendão do joelho varo, do joelho valgo, guardem essa imagem. Pessoal, acabou que ontem eu nem consegui falar com vocês, né, depois que eu cheguei em casa. Foi um dia bem corrido, né, uma tarde bem corrida. Terça-feira tá sendo o dia mais corrido da rotina. Ontem à tarde eu tive o ambulatório de infecto, né? E assim, eu lembro que lá quando a gente estudou infectologia no quinto período, eu não gostava, eu achava que eu não ia gostar do ambulatório. E eu achava que a gente só ia acompanhar casos, mas a gente atendeu. E assim, gente, foi muito mais legal do que eu imaginava. O nosso paciente era um paciente que ele tinha tido neurocriptococose, que é aquela doença do pombo, né? E ele tinha algumas sequelas neurológicas, então tivemos que fazer exame neurológico. Foi bom até para poder colocar em prática, né, a revisão da prática de neuro que a gente teve na segunda-feira. E, gente, foi muito legal, eu achei muito interessante, porque realmente a infectologia, as doenças infecciosas, pode acometer qualquer sistema, né? Então o paciente pode aparecer ali com qualquer coisa, tipo um descubra, né? Isso é bem legal, isso é bem interessante. Depois eu tive aula de psiquiatria. O professor explicou sobre algumas síndromes psiquiátricas. E por último tivemos aula de ASRF, né, que é o eixo reflexivo,
que um psicólogo deu uma aula pra gente sobre como abordar, né, ali paciente com questões de saúde mental. E foi uma aula bem legal também, uma visão assim diferente, sabe, da medicina, uma visão mais da psicologia. E aí, gente, sempre na terça-feira eu tô chegando muito tarde em casa. A aula termina às 6h30 e geralmente eu volto com meu namorado, né, porque ele tá fazendo residência aqui agora. Aí ontem à noite eu fui lá pro hospital, fiquei esperando ele terminar o horário dele e voltei pra casa. E aí, segunda e terça-feira tá sendo assim, eu chego super tarde em casa, janto, tomo banho, preparo as coisas pra dormir e vou dormir, não faço mais nada. Isso porque eu tô tentando dormir bem cedo, como eu acho que eu já falei aqui pra vocês. Eu tô tentando dormir o mais cedo possível nesse período, tentando priorizar meu sono pra não ficar cansada. E tem funcionado, porque ontem, gente, apesar de eu ficar o dia inteiro fora, eu não fiquei cansada. Na outra terça-feira da outra semana, né, eu voltei pra casa exausta. Nossa, eu tava morta, mas ontem não, eu tava até bem. Aí, hoje de manhã, eu tive aula teórica de neurologia, foi sobre cefaleias, traduzindo pro leigo, dor de cabeça. Depois tive aula de reumatologia, o professor continuou falando um pouquinho de anamnese, exame físico. E agora à tarde vai ter ortopedia. Na semana passada, a aula de ortopedia foi muito legal, porque foi uma aula de gesso. Então, um técnico de enfermagem ensinou a gente a preparar o gesso e a engessar. A gente treinou uma nas outras, algumas coleguinhas engessaram, outras foram engessadas. Vou deixar o videozinho aí passando pra vocês, foi muito legal. Mas hoje não vai ser aula de gesso, não vai ser aula prática, vai ser a apresentação de seminário. O professor dividiu a gente em duplas e cada dupla numa semana vai apresentar um tema diferente. E bora ver qual que vai ser o tema de hoje, que não sou eu que vou apresentar, então eu não sei. Para explicar para vocês o que é que eu tô estudando aqui, na semana passada, se eu não me engano, teve uma aula de ortopedia e o professor pediu pra gente estudar o assunto antes da aula. O assunto é doenças degenerativas da coluna lombar. Então, hérnia de disco e outras diversas doenças, né? Citando aqui a hérnia de disco porque é mais conhecida. Aí tá, né? Eu peguei o livro, fui estudar antes da aula na semana passada e comecei a fazer um resumo, só que não deu tempo de terminar esse resumo antes da aula e com a rotina acabou que eu só consegui terminar esse resumo agora. E aí eu me arrependi de ter feito o resumo, porque, nossa, gente, se eu tivesse, sei lá, só estudado, fazendo umas anotações rápidas, depois os flashcards, teria sido muito mais rápido, sabe? Mas assim, comecei e tive que terminar. Tá bonitinho agora, pelo menos eu vou ter um material de estudo. E é isso. Esse aqui é o livro que eu usei. Eu achei ele bem didático, sabe? Eu só acho que ele poderia ter mais imagens pra ir ilustrando o que tá sendo explicado. Mas, tirando isso, ele é bem divididinho, bem organizado. Eu gostei dele. Agora são umas 8 horas da noite e eu estou indo treinar. Eu estudei das 4 às 6h30. Aí, quando foi 6h30, eu parei pra jantar. Sim, jantei bem cedo, mas é por conta daquela minha meta, né? De começar a dormir mais cedo, eu ainda tinha que treinar e tudo mais. Aí eu fiquei ali, né, estudando mais um pouquinho, organizando as minhas anotações. E agora, 8 horas, estou indo treinar. Eu vou treinar aqui em casa mesmo, eu tenho umas coisinhas, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui estão minhas coisinhas de treino. E assim, gente, cada hora eu tô testando uma rotina diferente. Já teve época que eu treinava no horário do almoço, teve época que eu treinava antes de ir pra aula. Eu acho que treinar antes de ir pra aula é um negócio bem interessante, né? Porque você já começa o dia naquele pique e tudo mais, já acorda mais cedo. Mas como o meu objetivo nesse período é dormir o máximo que eu puder, priorizar o meu sono, se eu acordar mais cedo pra treinar, eu vou estar dormindo menos. Então... vou tentar treinar agora à noite e continuar deitando, com o objetivo de deitar no máximo até 9h30.
Vamos ver se vai dar certo. Amanhã, quando eu voltar da aula, eu quero mostrar pra vocês esse cronograma dessa nova rotina que eu tô testando, que inclui essas mudanças que eu já comentei com vocês. Algumas delas eu já percebi que não deu certo, que foi um horário que eu coloquei pra editar vídeo, mas, enfim. Eu vou mostrar pra vocês amanhã, quando eu voltar da aula. Agora deixa eu treinar e tomar meu banhozinho, deitar na minha caminha, ler um livro e dormir. E agora, depois do treino, pra não dormir de barriga vazia, né? Eu vou tomar esse suplemento de proteína vegana que eu comprei. Eu, inclusive, fiz um vídeo lá no Instagram reagindo ao sabor, né? Experimentando pela primeira vez. E, gente, ele é muito bom. Assim, eu tinha comprado uma outra vez que era horrível, mas esse daqui, ele é bem gostosinho. Ele é meio doce, sabor é cocada, mas melhor ser doce do que ter um gosto horrível igual o que eu tinha comprado uma vez. Compensatórios. Então, gente, se você vê um paciente com uma fratura perpendicular, uma fratura linear, tá ok? E ela é perpendicular ao sulco das artérias. Hello, pessoas! Quinta-feira hoje. Hoje meu dia começou bem cedo. Toda quinta-feira nossas aulas começam às 7 da manhã. E eu, como eu sou uma pessoa que leva muito tempo pra me arrumar, pra despertar, tomar meu café da manhã com calma, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. E aí hoje de manhã eu tive aula de neurocirurgia. O professor falou sobre traumatismo crânioencefálico. Depois teve uma aula de radiologia que foi o mesmo tema, né? Só que com o viés da radiologia. E assim, gente, tá sendo engraçado porque eu fiz matéria optativa de radiologia no semestre passado e é a mesma matéria que a professora tá dando, sabe? Essa parte neurológica é a mesma matéria da optativa. Então, assim, eu já tive essa matéria, eu já estudei e é bem legal acompanhar uma aula que você já teve um primeiro contato, sabe? É bom pra ver o que você lembra, o que você precisa relembrar. Depois foi a aula de patologia, a gente viu as infecções do sistema nervoso central. E toda quinta-feira à tarde, o meu tempo é livre, não tem nada na faculdade, nem quinta nem sexta. E eu tô achando isso incrível nesse período, ter a quinta e a sexta livre. Não é todos os grupos que tem, né? Como eu já expliquei aqui pra vocês várias vezes, a nossa turma é dividida em vários grupos. E aí, nesses rodízios, acabou que o meu grupo ficou com a quinta e a sexta livre. E aí, gente, agora são umas 4h30, mais ou menos, 4h30, e eu vou estudar, vou começar a estudar agora, né? O que eu fiz na primeira parte da tarde? Eu cheguei, almocei e tudo mais, e fui lavar o meu banheiro, que tava precisando ser lavado, depois fiz uma hidratação no meu cabelo. E, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar como é que eu tô tentando organizar minha rotina nesse período. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe, né, que nos outros vlogs eu sempre falava que deixava os finais de semana, né, pra cuidar de tarefa de casa, essas coisas. E o meio da semana era mais só estudo mesmo. Só que eu tô tentando mudar algumas coisas, porque acaba que o meu final de semana tava ficando muito pesado, sabe? Tudo que eu precisava resolver que não era relacionado à faculdade ficava no final de semana. Então, eu tinha que limpar toda a casa, preparar as marmitas, que mais? Fazer as compras e cuidar da minha beleza, né? Fazer as unhas, enfim. Tudo ficava concentrado no final de semana e às vezes alguma coisinha ou outra que tinha pra estudar ainda. Então, assim, acabava que eu não descansava no final de semana. E aí, nesse período, eu falei, não, eu vou tentar trazer algumas coisinhas das tarefas de casa pro meio da semana pra ver se o final de semana fica mais equilibrado. Então, mostrar aqui pra vocês a rotina que eu tô tentando seguir, né? Montei isso aqui no Canva. Segunda e terça são dias muito pesados, então eu decidi que não vou fazer nada de estudo. Eu tinha colocado aqui para editar vídeo à noite, mas eu percebi que não deu certo. Compensa muito mais eu só chegar em casa, jantar e preparar as coisas para o dia seguinte e não fazer mais nada, deitar na minha caminha, ler um livro e dormir cedo. Vou tirar isso daqui, vou colocar em outro horário, ainda vou ver quando é que fica melhor. Quarta-feira tem ortopedia à tarde, eu descobri que termina mais cedo que isso, então eu posso ajustar aqui depois. Vou estudar um pouquinho, jantar e preparar as coisas para o dia seguinte, treinar, enfim, igual eu mostrei para vocês ontem que eu fiz, né? Hoje, quinta-feira, tem a tarde toda livre
Então eu vou usar esse primeiro momento para fazer limpeza, igual eu fiz hoje, né? Lavei meu banheiro. Então depois eu vou estudar, jantar e preparar as coisas pro dia seguinte, treinar, enfim. Sexta-feira fica igual a quinta. E aí no sábado, alguns sábados eu tenho aula pela manhã, outros não. Mas vamos supondo um sábado que eu tenho aula pela manhã, chegar, preparar minhas refeições. Eu dividi a preparação das refeições da semana em 2 dias, porque faz menos bagunça e eu fico menos tempo na cozinha. Eu morro de preguiça de ficar muito tempo na cozinha. Fazer as compras da semana, estudar um pouquinho, jantar, treinar, enfim. Aí o domingo, é assim, gente, no final de semana eu gosto que ele seja mais livre, sabe? Então o que eu coloquei aqui não necessariamente precisa seguir essa ordem. Mas eu tenho que treinar, eu tenho que terminar de preparar as refeições, tenho que lavar roupa, tenho que cuidar da minha beleza, fazer um planejamento ali, tanto de conteúdos quanto de estudos mesmo. E um tempo livre, ou sob demanda, se tiver alguma coisa urgente. Mas fica mais livre, eu posso ir trocando as coisas de ordem. Estou tentando seguir essa rotina para ver se vai ficar legal. E assim, gente, é óbvio que eu não preciso ser muito rígida com isso, né? Eu não preciso seguir isso aqui tudo à risca, sem falhar, não é sobre isso. É muito mais sobre ter uma noção, sabe? Do que funciona melhor pra gente dar conta das demandas, que dia que fica melhor fazer cada coisa. E também dá uma tranquilidade, sabe? Você chega em casa e sabe exatamente o que tem que fazer. Não precisa ficar pensando, tipo, nossa, o que será que eu faço agora? Ou então ficar dependendo da vontade, tipo, ai, não tô com vontade de fazer isso. Porque se a gente for depender da vontade, às vezes a gente não faz nada, né? Enfim. E outro ponto que eu acho que traz uma tranquilidade também é com relação aos dias que são muito pesados. Por exemplo, às vezes, igual segunda e terça, são dias muito cansativos. E a gente chega em casa, tá cansada. E às vezes bate aquela sensação assim, nossa, tem tanta matéria acumulada e eu tô tão cansada, eu deveria estudar. Não, eu não deveria estudar. Eu já planejei que eu não vou estudar nesses dias e pronto. E eu planejei não fazer nada nesses dias, então tá ok. E é sobre isso. Eu gosto de testar rotinas novas, ver o que mais funciona pra ir adaptando com tranquilidade. Teoricamente, hoje à tarde seria livre, né? Eu teria depois da aula a reunião da liga no horário do almoço e depois voltaria para casa. Mas estou indo toda equipada, levando várias coisinhas para passar a tarde lá. O motivo, depois eu explico para vocês, que agora não vai dar tempo até o elevador descer. É assim que a gente tem que entender isso aí, que a gente tem preciso. O paciente continua precisando, continua tendo crise de ansiedade, algo está acontecendo e o tratamento não está eficaz. Com a visibilidade dos vasos muito importante, tá? As aulas da manhã acabaram, teve psiquiatria e dermatologia. E agora tem um tempinho antes da reunião da liga, que começa meio-dia. Eu faço parte da liga de pediatria, né? Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, né? Vai que tem alguém novo. Enfim, e eu estou aqui com o meu almoço. Eu poderia almoçar só quando chegar em casa, né? Porque, teoricamente, eu teria a tarde livre. Mas como eu já falei com vocês, né? Essa tarde eu vou passar aqui porque o pessoal do internato tá de férias. Então, tem vários setores do hospital sem interno. E aí, as residentes da pediatria chamaram a gente da liga para ir ajudar, se tiver disponibilidade. Então, hoje, depois da reunião da liga, eu vou lá pro pronto-socorro de pediatria fazer um mini plantão. Vou ficar lá até umas 7 da noite, no máximo, porque 7 da noite vai chegar uma outra ligante. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando como funcionam os plantões da Liga de Pediatria. São sempre feitos em dupla, só que dessa vez estou indo sozinha. Vamos ver como é que vai ser. Já saí da reunião da Liga. Hoje a gente teve uma aula sobre acidentes com animais peçonhentos na infância. Aí eu já almocei, vim aqui para escovar meus dentes. E agora estou indo para o pronto-socorro de pediatria. Assim, eu vou confessar que eu acredito que não vai acontecer muita coisa hoje lá no plantão, no pronto-socorro, porque os horários de evolução, né, os horários que os plantões começam, os plantões do pessoal que trabalha lá, é às 7 da manhã e às 7 da noite. Então, são nesses horários que ocorrem as evoluções. O que é evolução, né? Explicando aqui para quem não sabe, é quando os médicos, os residentes, os internos vão visitar os pacientes que estão internados para ver como eles evoluíram de um dia para o outro. E aí anota tudo no sistema, bonitinho, até o paciente ter condição de receber alta.
E assim, quando a gente tem plantão da liga, os plantões oficiais que acontecem no final de semana, igual eu já mostrei no vlog pra vocês, a gente como acadêmico também tem a oportunidade de pegar um paciente, sabe? Ficar responsável pela evolução de algum paciente, isso é muito legal. Mas agora que eu vou chegar lá às 2 da tarde, eu acho que não vai ter muita coisa pra fazer, porque não é horário de evolução. Mas enfim, vamos ver. Eu espero que pelo menos eu aprenda algumas coisas burocráticas, sabe? Fazer alta, prescrição de medicamento, essas coisas de mexer no sistema que eu já quero ir aprendendo para quando chegar no internato eu já estar preparada. Assim, o máximo que pode acontecer é chegar alguma porta, né? Chegar algum paciente ali no pronto-socorro com alguma queixa e eu ter a oportunidade de examinar, porque eu atender uma porta não sendo nem interna, só sendo acadêmica, já aconteceu, mas não é sempre que acontece, sabe? Principalmente se for um caso mais grave, os médicos preferem deixar os residentes ou eles mesmos atenderem. Então, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Gente, vim aqui no banheiro pra conseguir falar com vocês e, meu Deus, que plantão caótico. Como eu já imaginava, como eu já previa, né, eu não consegui fazer muita coisa, porque não era horário de evolução. E a gente, como acadêmica, geralmente a gente consegue fazer, o que a gente consegue fazer é evolução. Chegou muito paciente, toda hora chegando paciente, mas eu não tive a oportunidade de atender. É bem difícil eles deixarem a gente acadêmico atender as portas, sabe? Evolução é mais fácil de conseguir fazer, é mais tranquilo. Mas enfim. E aí, como eu já previa isso, eu queria aprender algumas coisas burocráticas, né? Tipo, fazer alta, encaminhamento. Eu já vi como é que faz um encaminhamento ali. Vi mais ou menos como é que faz uma alta, porque eu também não consegui fazer, sério, o pessoal tava tudo muito ocupado pra poder me ensinar, sabe? Mas pelo menos eu aprendi algumas coisas, né? Aprendi a fazer notificação de violência, notificação de síndrome respiratória aguda grave, que é a parte mais chata, mais burocrática mesmo, mas tudo bem. E sobre os casos que tiveram, um caso muito interessante foi de tetralogia de Fallot. Uma criança tinha essa condição, que é uma condição que tem várias malformações no coração ao mesmo tempo, e isso produz ali uma ausculta cardíaca bem diferente. Foi a primeira vez que eu auscultei. E teve muito caso de bronquiolite. Sério, gente, tipo assim, umas 7 crianças internadas com bronquiolite. É a época, sabe, dessas infecções. E tiveram alguns outros casos também, que eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, porque eu fiquei mais correndo atrás de coisa burocrática do que olhando as crianças. Eu auscultei algumas crianças pra ver como é que tava o pulmãozinho e tudo mais. Eu fiz a ausculta cardíaca daquela criança que tinha a tetralogia de Fallot. Mas é isso, no geral, eu não olhei muitos pacientes hoje, eu fiquei realmente resolvendo BO. Nossa, sério, tava super caótico. Indo embora agora, gente. Eu não sei se eu comentei lá no banheiro, eu não lembro mais, mas tiveram uns casos bem intensos também, de 2 casos de violência sexual, um caso de tentativa de suicídio. E enfim, tô indo embora agora. Bom dia, gente. Hoje é sábado e como eu já expliquei pra vocês, em alguns sábados eu tenho aula. Vão ser aulas de ATLS, que é uma sigla em inglês que significa Suporte Avançado de Vida no Trauma. É a primeira vez que eu vou estar tendo esse assunto, vamos ver como é que vai ser. Assim, dizem que era para ser aula teórica e prática, mas por conta de falta de professores, aparentemente não vai ter prática. Eu vou contando para vocês, me acompanhar lá no Instagram também para ver como é que vai ser. E a aula vai no máximo até 11h30, o horário que tá marcado. E aí depois da aula eu venho aqui comentar com vocês sobre o plantão na pediatria de ontem, né, que teve uns casos bem pesados, contar um pouco como é que foi acompanhar esse tipo de caso pela primeira vez, né, não é coisa legal, mas faz parte, infelizmente. E aí depois eu venho contar direitinho como é que eu me senti e tudo mais, porque senão eu vou chegar atrasada na aula.
else for that someone. Head for the hills for nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, my heart doesn't always agree. What I'm thinking inside, think about it, your gut can lie. When you're hungry but it hurts to eat, do you actually wanna die? No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. Acabei de chegar em casa, a aula terminou até cedo, estava marcado para terminar 11h30, mas umas 9h30 a aula já acabou. Aí eu fui na padaria com as minhas amigas, comer alguma coisinha, tomar um café. E eu tava conversando com vocês, né, antes de sair, sobre essa questão do ATLS, né, que tá faltando professor e que não vai ter prática. Mas pelo que eu percebi da aula de hoje, eu acho que eles vão dividir as aulas em temas. Então o tema de hoje foi trauma raquimedular, que são aqueles traumas, né, que acontecem na coluna vertebral, na medula, então fraturas, às vezes por acidentes, ferimento por armas, enfim, qualquer trauma que ocorra na coluna. Esse foi o tema da aula de hoje. Foi bem boa a aula e uma curiosidade, né, sobre o esquema de como funcionam as aulas aqui na UFO é que lá no ciclo básico a gente tem uma metodologia mista, né, que a gente tem as matérias básicas com aulas tradicionais e tem as tutorias, que trazem casos clínicos para a gente poder relacionar com a matéria básica. E aí eu lembro que lá no segundo período tinha uma tutoria sobre trauma raquimedular. Então assim, gente, todos os temas das tutorias, eles vão se repetir no ciclo clínico. Então às vezes lá no início a gente fica meio angustiado por a gente não entender a matéria direito, não conseguir aprender muito bem, porque realmente no ciclo básico a gente não tem conhecimento às vezes suficiente para pegar todos os detalhes clínicos dos casos. Mas tudo vai se repetir, medicina é uma repetição, o curso, tudo se repete, então, enfim, interessante. Mas então, eu fiquei de conversar com vocês, né, sobre o plantão da pediatria ontem. Gente, que barulho é esse? Sobre esses casos pesados. Deixa eu até sentar ali pra gente conversar. Infelizmente, um vizinho resolveu ligar a furadeira, então se do nada aparecer um barulho de furadeira por aí, não ligue. E também não ligue para esses barulhos de moto. Enfim, gente, tem muitos barulhos por aqui hoje. Ok, então ontem na pediatria foi um caos, todo mundo muito ocupado, estressado, e teve esses casos pesados, né? Que os de violência sexual e o de tentativa de autoextermínio, que é como eles descrevem lá nos registros. E assim, contextualizando um pouco, né? O que eu gosto de fazer nesses plantões da Liga quando não tem nada para fazer? Eu gosto de olhar lá nos registros, né, no sistema, quais as crianças que estão internadas, olhar os casos que são mais interessantes e eu vou passando de quarto em quarto, conversando com os pais para ver a história da criança, né, examinar como forma realmente assim de aprender mesmo, sabe? Eu gosto de fazer isso. Só que uma coisa que eu já aprendi já faz um bom tempo, ao longo do curso, né, eu tenho aprendido isso, que não é bom você chegar, assim, do nada no quarto e simplesmente sair conversando com os pacientes. Você até pode fazer isso? Pode. No início do curso, quando a gente tinha que coletar anamnese, eu fazia muito isso, fazia. Só que aí você começa a perceber que tem situações delicadas. Existem situações delicadas que o paciente não vai querer conversar com você, que ele não vai querer ser incomodado. Então, de um tempo pra cá, já faz bastante tempo, o que eu faço? Antes de visitar qualquer paciente, eu pergunto pros residentes, esse paciente aqui, eu posso ir lá falar com ele, eu posso examinar, tá tranquilo? Antes de ir, porque realmente você pode acabar se deparando com situações bem delicadas. Imagina, por exemplo, se eu chegasse simplesmente no quarto lá qualquer e fosse conversar com esses casos, sem saber do que se tratava. Ia ficar uma situação bem, assim, tensa, né? Bem constrangedora. Porque não são casos que os pacientes vão querer falar abertamente no meio de todo mundo, né, o que aconteceu, o que está acontecendo. E aí, obviamente, quando eu vi esses casos no sistema, eu passei longe, eu não queria nem ver, nem chegar perto, tanto por uma questão de privacidade do paciente, tanto por uma questão de eu não queria me envolver e ficar sabendo da história completa, ainda mais envolvendo crianças. Eu achei que ia ser muito pesado para mim, que nunca lidei com isso.
Mas acabou que as circunstâncias me levaram a acompanhar os casos de violência sexual. O de autoextermínio eu realmente não cheguei a ver a história, porque o pessoal estava todo mundo muito ocupado para me contar o que aconteceu. E eu também não tive contato com o paciente, não conversei com os pais, não sei quem é. Quer dizer, eu sei o nome, mas não vi a criança, né? Já os de violência sexual eu acabei, pela circunstância, acabei tendo que acompanhar e inclusive preencher a papelada, né, que é as notificações de violência. E por que eu fui levada a acompanhar, né? A residente que estava atendendo esses casos era uma residente nova, então ela não sabia onde ficavam os setores do hospital. E ela precisava que alguém levasse ela lá no local certo para discutir esses casos, porque aqui no HC a gente tem o Nua Vidas, que é um centro que é especializado em violência sexual. Então ela tinha que ir lá para discutir com a pediatra do Nua Vidas. E aí só eu podia levar ela porque estava todo mundo muito ocupado. Então eu fui lá com ela e chegando lá, ela perguntou: ah, você quer entrar na sala para ouvir o caso, ver a discussão do caso? Eu falei: não quero, porque eu acho esse tipo de assunto muito pesado, eu acho que eu não tô preparada ainda pra isso. Ela falou: não, vamos lá. Ela acabou me convencendo, sabe, a acompanhar o caso. Eu falei: não, realmente, eu vou ter que enfrentar isso em algum momento da minha vida, né? Então, que seja agora, só como ouvinte, né? Eu não tenho que lidar com o caso diretamente, então vou pelo menos escutar a história e ver as condutas, né? Entrei com ela na sala para discutir o caso, com a pediatra lá do Nua Vidas, ouvi as duas histórias. E aí, como eu ouvi as duas histórias, eu tinha condições de preencher, né, as fichas de notificação. E também por um lado foi bom para eu poder aprender condutas também. Elas discutiram bastante questão de, nessa situação, o que tem que fazer, qual exame que tem que coletar, tem que fazer uma profilaxia. Não, nesse caso aqui não precisa por causa disso, disso e disso. Então eu fui anotando algumas coisas ali nas notas do celular, como conhecimento mesmo. Mas aí a parte emocional é o que pega, né? Assim, gente, é muito estranho, porque assim, esse tipo de caso é o caso que vai mexer com todo mundo, com qualquer pessoa. Mas quem tá lidando ali na situação de profissional da saúde, você tem que manter uma certa, eu não sei a palavra, não é frieza, mas você tem que se manter pleno por fora. É muito estranho porque passa a sensação que tá todo mundo naturalizando o que aconteceu, sabe? E depois vida que segue. Mas a gente sabe que não é bem assim. A própria residente que tava lá, coitada, ela falou que tava tremendo, que ela tava assim meio chocada. E é isso. Quando eu escutava esse tipo de história fora do hospital, eu ficava extremamente até enjoada, sabe? É o tipo de assunto que dá até enjoo. Mas ali dentro, parece que eu encarnei um espírito de profissionalismo, porque eu tava escutando a discussão de caso, eu tava fazendo as fichas, então assim, eu tive que manter uma plenitude meio que artificial. Eu não consigo explicar, gente, a sensação. Eu não tenho palavras para descrever. Mas era aquela sensação. Meu Deus, que coisa horrível, mas ao mesmo tempo vou fazer isso aqui de uma forma séria e escutar e anotar as coisas que eu tenho que anotar. Fiquei pensativa, sabe? Tanto é que eu nem quis falar com vocês sobre isso no dia, né? Porque eu tava, assim, processando informação ainda. E é isso, gente. É uma mistura de enjoo com apatia, porque a apatia tem que ser forçada para você não se sentir mal. É estranho, acho que essa é a palavra, estranho. E comentando um pouco sobre essa questão, né, do que eu falei, tipo, eu vou resolver enfrentar, vou escutar os casos, porque no futuro eu vou ter que lidar com isso, então é melhor já ir acostumando. Eu acho que não é muito válido, porque é impossível você se acostumar com esse tipo de situação. E até errado, você não deve se acostumar, você deve aprender a lidar, entender as condutas, mas se acostumar nunca. Eu só sei que a pediatra que trabalha no Nua Vidas é forte, viu? E eu lembro da professora, uma professora no semestre passado falando que tá faltando pediatra no Nua Vidas, tá faltando, o povo não quer lidar com essas situações, mas também, né, gente? Quem quer? Mas então, gente, eu vou ficando por aqui, encerrar esse vídeo. Eu mostrei minha rotina aí pra vocês durante a semana. Eu vou ver se o próximo vlog que eu faço um de final de semana, como é que é minha rotina no final de semana. Vou ver, quem sabe surge outra ideia antes dessa, vou pensar no caso. É isso, gente, obrigada por assistir. Deixa o like aí se você gostou, sugestão de vídeo, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários. Me segue lá no Instagram. E é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.